Meu encargo aqui, que desta mensagem de hoje, é mostrar para os irmãos na Escritura alguns versículos que mostram que inicialmente a alma do homem é o alvo do Senhor para introduzir, para implantar o reino de Deus na terra. Ela é uma espécie de um portal que tem também uma casa onde Deus quer e deseja e fará isso acontecer. Cristo precisa reinar em nossa alma para que o reino de Deus seja aparente, real e visível a todos. Nós estamos aqui, irmãos, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando se fala nesse nome, estamos falando do corpo de Cristo. Igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos falando do corpo de Cristo. Quando se fala do corpo de Cristo, é um estágio que antecede o reino dos céus. Quando falamos de reino dos céus, que já está em andamento há 2000 anos praticamente, também estamos falando do último milênio desse reino dos céus, que é o milênio da paz. As bodas do Cordeiro. E todos nós que fomos escolhidos por Jesus, estamos aqui ouvindo essa verdade, essa palavra, todos nós temos uma chamada, um convite do Rei para reinar com Ele. Estamos ouvindo o Evangelho do Reino. O que é o Evangelho do Reino? A boa notícia que pode te colocar no reino, se assim você desejar. Nossa alma, ela é constituída de 3 faculdades, que todos nós já sabemos, eu creio: mente, vontade e emoções. Lá no Éden, quando o primeiro casal estava presente, suas almas eram puras, mas precisavam de edificação. Por isso Deus ordenou que comesse de toda a árvore do jardim, e todas as árvores poderiam ser acessada, e proibiu uma só. E essa é a árvore do conhecimento, que vocês não comam, porque Deus julgou tão importante essa ordenança, tão séria esse mandamento, que chegou a dizer a causa, a consequência de uma transgressão, de uma desobediência. Digo, olha, estou dizendo isso para vocês, isso é sério, vocês não comam dessa árvore, porque se dela comerdes, vão morrer. Olha só, além de Deus proibir, ainda explicou as consequências de uma transgressão do mandamento. Então, para te ver como era importante, né? Mas Satanás, o enganador, se aproximou a árvore do conhecimento, né? E reinterpretou o que Deus tinha falado a eles. Que nada, não morrer coisa nenhuma. Vocês podem comer dessa árvore, vocês vão ser igual a Deus. Deus não falou toda a verdade para vocês. Claro que a reinterpretação do mandamento que o Senhor tinha dado, bem claro, bem específico, bem absoluto. Mas o sedutor, Satanás, ele trabalha bastante nas palavras para nos enganar. E sempre que ele reinterpreta a Bíblia para nós, ele coloca uma pitadinha de alinhamento. A reinterpretação se alinha, se une com a vontade humana. Nossa, nunca não está desconectada do nosso desejo humano. Sempre que Satanás vai nos enganar, a sua proposta
nunca colide com a nossa vontade humana e natural. E aconteceu isso com Eva, e ela foi ludibriada, e Satanás então, pervertendo o mandamento de Deus e as palavras de Deus, fez com que Eva e Adão desobedecessem ao mandamento de Deus. E aí, o plano de introdução, implantação do reino de Deus na terra sofreu uma solução de continuidade. Ali, então, a coisa ficou um pouco mais atrapalhada, porque o homem saiu da comunhão com Deus total. Seu espírito, ficou em coma, ficou morto. Essa morte que estava no espírito passou para a alma, Essa alma mortificou o corpo, e 900 e poucos anos depois, a primeira morte agarrou Adão. Não morreu imediatamente como a gente pensou que seria, mas levou 900 e poucos anos para morrer. Muito bem. Então, o reino não foi frustrado, o plano de Deus. Não tornou falível o plano de Deus. Não. Deus reorganizou a situação e passou a trabalhar de uma outra forma, de uma outra maneira, para recuperar o homem, para introduzir e implantar o reino na terra. Então, a proposta foi a vinda de um Salvador que pagasse a nossa dívida. Sabe, nós estamos endividados. Essa dívida era a condenação eterna. E o julgamento de Deus estava sobre nós. Então, Deus providenciou a pessoa do Filho, Jesus Cristo, o qual encarnou para ser aquele que ia sofrer o dano, o julgamento divino que tinha que vir sobre todos os homens, desde Adão até a última alma nascer. Então, esse Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, foi o Cordeiro escolhido por Deus para pagar toda a nossa dívida. Então, Deus jogou toda a ferocidade do seu julgamento sobre a pessoa do seu próprio Filho. Toda a cólera divina por causa do pecado se manifestou e se concretizou numa só pessoa, a pessoa que era o próprio Deus, seu único Filho. Na eternidade você vai entender o que é único Filho. É o próprio Deus. Então Deus encarnou, morreu e ressuscitou. E nós já sabemos que a salvação judicial nos proporciona o derramamento de recriação por meio do Espírito, do nosso Espírito. Nosso Espírito estava em coma, que não tinha mais força, estava completamente isolado da alma, escravo de uma alma, passou a ter vida divina. E aí começa a retomada de Deus para implantar. Já faz 2000 anos que isso está em processo. O que Deus está fazendo? Por que o homem caiu? Por que o homem se perverteu? Por que ele transgrediu? Por que Deus o condenou? Por que ele foi julgado com a morte? Porque a proposta de Satanás era para deixar o homem divino. Essa foi a queda. Olha as palavras de Satanás. Você é um ser igual a Deus. Então, hoje ainda há dentro da alma humana um grande desejo
um grande desejo de o homem ser um Deus. É por isso que ele é orgulhoso, por isso que ele é egocêntrico, por isso que ele é egoísta, é por isso que ele é vaidoso, é por isso que ele se acha, por causa dessa síndrome pervertida, né? Essa síndrome de Satanás, de Lúcifer, de querer ser igual a Deus. Essa síndrome está pulsando na nossa carne. Todos têm um desejo de ser Deus, quase todos os pecadores, porque esse engano foi encravado no nosso cérebro como uma fortaleza mental, e a natureza que está cerrada na carne pela ordem divina emite essas sensações, sentimentos e desejos constantemente como impulsos elétricos na nossa mente, achando que você, mesmo depois que se converte, você acha que é importantíssimo porque Jesus morreu por você. Né? E tem pregadores que têm a ousadia e a ignorância, não sei se é ousadia ou ignorância, de dizer que a morte da cruz é a etiqueta do nosso valor que nós temos. Mas que valor? Jesus morreu, claro que ele nos salvou através da sua morte, mas não foi para isso, foi para que o reino de Deus fosse estabelecido na terra para sempre e Satanás fosse julgado eternamente. Não fala mais besteira por aí, ninguém de vocês. Hein? Eu vejo pregadores importantes falando essas bobagens, né? Para tentar enganar multidões de pessoas de que eles têm um valor elevado e que Deus não sabe viver sem eles. E pode até abandonar a posição divina por causa de nós. O que é isso, irmão? Nós vamos ter que parar com essas loucuras e entender a Escritura de uma vez por toda, porque senão nós não vamos adentrar na glória do Senhor com esse tipo de vaidade, com esse orgulho que nós temos. Né? Sabe o que nós somos, na verdade? Né? Nada. Deus nos fez um vaso para conter Deus e expressar Deus, mais nada. Mas como é que um vaso vai ter honra, vai ter glória, irmão? Se ele não faz nada, ele não pode fazer nada. Então, isso é um impedimento. Por que a tua alma, sendo um portal, uma casa para a manifestação da glória divina na terra e o reino de Deus, a autoridade de Deus, não entrou ainda? Porque você está enganado ainda até hoje, achando que você é muito especial. Você não pode passar vergonha, porque você é o cara. Você não pode se humilhar, pedir perdão, porque você vai se rebaixar, mas você já é baixo. Você é pequenininho, entende? É só questão de princípios que estão girando dentro da cabeça, que dá falsas convicções do teu tamanho. Aprenda isso, irmão. Quando você fica com ciúmes, com inveja, que é todo dia quase, quando você sente a rejeição, que é todo dia quase, quando você se acha pequeno e não quer ser pequeno, dá um mal-estar, aquilo ali é o próprio bicho, Satanás, que está ali. É ele que está ali. Quando você fica bravo, distrata teus irmãos, desrespeita as autoridades, é o próprio Satanás que está agindo. Não é Deus, não é você. Você está sendo enganado e você está sendo usado pelo diabo para atrapalhar Cristo. A verdade é essa, não adianta botar nem um brilhinho, nem um douradinho nisso aí, não. Não adianta pintar de dourado. Isso é a verdade que eu estou falando. E você sabe que é assim. Por que você continua neste engano? Tua alma é o portal para Deus estabelecer o reino. E aqui no versículo de capítulo 6 de Mateus,
quero ler aqui com os irmãos, no capítulo 6 de Mateus, no verso 10, por favor, acompanha aí, irmão. Olha o que está escrito naquela oração, do primeiro dia da semana, que Jesus ensinou à sua igreja na época, né? Diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, reino no céu, reino na terra. Amém? Venha o teu reino. É para mim orar. Orar é invocar o que eu desejo, o que eu quero da parte de Deus. Eu quero o reino de Jesus aqui dentro. Eu quero. Você também deve querer isso ardentemente. Isso deve ser o item de primeira grandeza, de primeira atenção dentro de você, de primeira preocupação dentro de você, buscar o seu reino em primeiro lugar. Mateus 6,33 completa isso. Você tem que desejar isso, anelar isso todos os dias. Você deve viver em função disso. Só, irmão, que o crente não dá importância para isso. O crente continua seduzido pelo veneno da serpente, enganado, totalmente iludido dentro de uma vida na igreja, e que o cristianismo para eles, que é esse movimento maravilhoso do corpo de Cristo, que eu não gosto de chamar de cristianismo, mas não tem uma palavra que qualifique melhor isso, membro do corpo de Cristo, né? Fica melhor, eu creio. Porque a coisa mais importante para você e para mim é isso que eu estou falando. E, no entanto, você está preocupado em não perder o teu brilho que tu nunca teve. Perder o teu prestígio que tu nunca teve. Né? Perder a glória que tu nunca teve. Eu não sei, irmão. Como Satanás nos engana fácil e faz a gente endurecer o coração para impedindo e sendo um impedimento esses enganos, essas ilusões. Isso é que nem fumaça, tu assopra, dissipa tudo. Pensamentos enganosos é que nem fumaça. Vem um ventinho e limpou tudo. Né? E desvanece, termina. Porque aquilo ali não é real, não tem substância, aquilo não tem realidade, aquilo